Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco. Então nós vamos para a parte 8, que trata do nosso controle com reversão e velocidade variável do inversor 440 com lógica invertida. Então o programa nós já vimos na parte anterior. Esse programa que trata dessa parte de lógica invertida. Então, por que a lógica invertida? Então, nós temos aqui, inicialmente, o nosso módulo relé, que nós vamos usar 5 portas ou 5 relé desse módulo. Então, esse módulo aqui, ele trabalha com lógica invertida, isto é, quando as suas portas, as 5 portas, quando elas receber um nível lógico 0, isto é, GND, ele vai energizar esse relé e vai comutar o seu contato, que é normalmente aberto, e ele vai fechar. Ele pega aqui do nosso inversor a saída 9 do inversor, que é 24 volts, e ele comuta aqui. Então esse 24 volts ele entra em todos esses 4 contatos aqui, tá? Não os 5, apenas os 4, e conforme ele receber um nível lógico 0, ele comuta o contato e pega essa saída 9 de 24 volts e passa para a entrada correspondente ao relé que foi energizado. No caso aqui nós temos essas 4 entradas, tá, que elas vão ser acionadas com as nossas saídas aqui do Arduino. Então nós temos a saída 1, a 2, a saída 3 e a saída 4, que elas vão estar ligadas aqui nas entradas do relé. Então, quando elas comutarem 0, energiza esse relé e ele pega a saída 9, 24 volts, comuta no seu contato e entra na entrada digital 1 do inversor de frequência, assim como a 2, a 3 e a 4. A nossa entrada 5, aqui do nosso módulo relé, que é essa aqui, também vai comutar, porque o relé só comuta com 5, com GND, isto é, com nível lógico 0. A sua saída vai sair, tá? Vai comutar o seu contato e ele vai energizar o motor externo, isso é o motor de alimentação que nós já vimos lá nas primeiras partes lá. Se tiverem dúvida, vocês voltem e revejam novamente lá. E aí nós vamos, futuramente, esta saída deste relé aqui, tá? Nós vamos acionar um relé eletrônico do estado sólido, onde ele vai partir 100% eletrônico o motor alimentador. Mas neste momento nós vamos fazer uma análise primeiro, preliminar, a respeito do parte de hardware do nosso Arduino. Então nós temos aqui, antes de iniciarmos, nós temos o nosso contato aberto. Aqui está simulado como uma botoeira, mas é um contato para simulação. Nós colocamos uma botoeira. É um contato normalmente aberto do fim de curso da direita, e aqui nós temos o fim de curso da esquerda com o seu contato aberto referente ao seu fim de curso. Esses botões aqui são botões para que no início, a hora que acionarmos o inversor, nós podemos acionar ou definir que o motor, no caso o inversor, parta
a partir do fim de curso da direita ou da esquerda. Então aqui é o início da partida. Então nós podemos iniciar ele rotacionando para a direita ou, se quisermos, pela esquerda. Ele só tem essa finalidade aqui. E aqui nós temos os nossos contatos abertos, que eles estão ligados no GND do Arduino. Aqui na entrada do Arduino, referente ao fim de curso da direita, como nós vimos lá no programa, essa entrada está em pull-up. Então, em condições normais, ele estaria com um nível lógico alto. Quando esta chave fosse acionada, isto é, quando fechar o contato referente ao fim de curso da direita, ele vai jogar um nível lógico 0. Tá? Aí o Arduino vai entender que o fim de curso da direita foi acionado. Então ele fecha, reverte a rotação, obviamente ele libera o fim de curso, que ele bate e volta. Esse caso aqui é exatamente a mesma coisa, no fim de curso de esquerda, ou da esquerda. Então, como eles estão aqui em pull-up, aonde a tensão interna do Arduino é nível lógico alto. Aí fica estranho, aparentemente, o porquê desse resistor, que ele está em nível lógico alto. Aqui nós temos 5 volts, temos um resistor de descarga aqui e vai dar 5 volts aqui também quando não há corrente. Então a tensão dos 5 volts ela vai passar para cá. Quando acionado este botão, ele joga o 0 volts aqui e há uma corrente que passa por o resistor e vem para o terra. Mas esse terra vai ficar aqui, o nosso GND. Então esse resistor, tanto esse quanto este, ele tem uma função muito importante, que na parte prática isso não se encontra nos livros, e sim a gente que trabalha muitos anos com essas partes eletrônicas e elétricas, então a gente consegue entender a razão desse resistor. Por exemplo, se nós ligarmos aqui tanto esse contato aberto desse fim de curso da direita quanto da esquerda sem esse resistor, se nós acionarmos só o módulo relé sem atuar no inversor, sem fazer essa conexão, ele funciona perfeitamente. Quando nós ligamos aqui o 24 volts DC, que vem e aciona aqui, o inversor entrando em operação, ele começa a gerar, porque o inversor ele nada mais é do que as pontes chaveadas, tá? Usa os seus IGBT e isso gera um campo. São chaveamentos de alta frequência e isso gera harmônicas, gera campo. E mesmo esse relé estando com fotos acopladores, aonde esses contatos aqui não tem contato físicos com a entrada, é feito com acopladores óticos, mas ele gera um campo eletromagnético tal que ele acaba induzindo essa parte aqui, que quando ele fecha ele joga o GND, quando ele abre esse pino fica solto, apesar de ter os 5 volts aqui, mas ele induz uma tensão eletromagnética devido à entrada do inversor, tá? Que nós chamamos das harmônicas, e isso começa a gerar flutuações de tensão aqui. Aí começa o Arduino a entrar e sair tanto desse contato quanto desse outro aqui, por causa das flutuações eletromagnéticas que geram nessa entrada.
Então, pelo fato de nós colocarmos os 5 volts aqui, juntamente com o resistor, no momento que esse contato está aberto, ele me garante 5 volts aqui. Então, esse ponto não fica flutuante. Então, nós temos os 5 volts interno do pull-up e mais os 5 volts aqui, garantindo os 5 volts desta fonte, 5 volts, que é do Arduino, garantindo esses 5 volts. Então, gera estabilidade do sistema. Então, quando o relé comuta, ou melhor, quando o contato fim de curso comuta, joga 0. Quando ele abre, esse sistema não fica aberto, sujeito a oscilações harmônicas que o inversor gera. Então, isso é um problema dentro da indústria, principalmente o pessoal que está começando, eles têm muitos problemas e não entendem o porquê. E o inversor de frequência tem essa característica devido a esses chaveamentos em alta frequência, para eles conseguir formar uma onda senoidal com frequência variáveis a partir de pulsos digitais. Então, esses dois resistores têm essa finalidade. Sem esses resistores, mesmo estando em pull-up, que muitas vezes tem muitas pessoas que acham que ele está em pull-up, é 5 volts aqui interno e acabou, é isso aí. E não é bem assim. Quando tem inversores nas proximidades, ele faz essa indução. Então, nós precisamos reforçar esses 5 volts aqui. Aí, mesmo havendo oscilações aqui, esses 5 volts fica fixo aqui. E aí nós evitamos essas flutuações de tensões. Então, aqui nós temos, no momento, eu vou dar uma pincelada aqui como ele funciona e depois nós vamos pôr esse simulador para funcionar. Então, no momento que fecha esse fim de curso, esse contato, que ele bate no contato, joga 1, o Arduino na sua entrada de pino 8 vai entender que houve esse pulso, que ele saiu de nível lógico 1 e foi para o nível lógico 0. Consequentemente, na programação, como nós já vimos, ele vai mandar um sinal aqui em nível lógico 0, porque nós estamos tratando de lógica invertida. Então, essa lógica invertida nós já fizemos lá na programação dele. Então, em condições normais, ele está em nível 1. Então, aqui foi colocado aqui, para efeito de simulação, um LED invertido, onde nós temos o anodo aqui e o catodo. E aqui 5 volts. Então, em condições normais, ele está com 5 volts aqui. Então, nós vamos ter 5 aqui e 5 aqui e o LED fica apagado. No momento que fecha esse contato, joga o GND e o Arduino comuta essa saída out de 1 para 0. Então, quando aqui ele comutou para 0, então nós vamos ter 0 aqui e 1 aqui e o LED liga. Ao mesmo tempo, no nosso pino 4, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ele estava em 1 e agora o Arduino mandou um nível 0. Então, aqui na nossa entrada, ele vai entrar um nível 0. Ele estava em 1 e entra em nível 0. Por que isso? Porque o relé trabalha com a lógica invertida. Então, quando ele recebeu o 0 do Arduino, ele comuta esse contato e vai pegar os 24 volts e entrar no inversor. Isto é, vai ativar a entrada 4 com velocidade programada no inversor, no nosso caso 60 Hz. Poderíamos programar outras velocidades bem maiores que os 60. Aí o motor iria rodar numa
velocidade acima da sua nominal. Ao mesmo tempo, ele vai atuar também aqui na nossa entrada reversora, que ela estava, por exemplo, em nível 1 e foi para 0. Então aqui estava em 1, estava desligado. Foi para 0, ficou 0 aqui, 5 volts, vai haver uma corrente aqui, vai ligar o LED. E o nosso pino 5, a nossa entrada 2, ela vai entrar com nível 0 aqui. Esse nível 0 comuta esse contato do relé, porque ele trabalha em lógica invertida, comuta esse contato e ele manda um sinal para reversão. Então ele vai reverter e entrar com velocidade de 60 Hz. Posteriormente, quando ele acionar esse fim de curso da esquerda, ele estava em 1, garantido por aqui, e mais o pull-up, ele joga nível 0 aqui. Entrando o 0, nível lógico 0 na porta 3, ela vai sair na porta 6, que estava em 1, passa para nível 0. Entrando o 0 aqui, e ele comuta aqui. Se aqui antes estava em 0, aqui, vamos supor, ele vai entrar 0 aqui, liga esse LED, joga o nosso entrada 3 em 0, comuta a saída 3 e vai entrar aqui os 24 volts e ele passa a operar em 25 Hz. Mas ao mesmo tempo ele muda aqui também. Então sempre quando aciona o fim de curso, ele vai acionar o seu pino 6 e o 12. Quando acionarmos esse outro lado do fim de curso, ele aciona o 5 e também o 12. Então o 12 a cada momento que aciona o fim de curso, ele muda de lógica. Ou é 0 ou é 1. Tá? Então, quando ele acionar aqui, vamos imaginar que ele estava em 0. Quando comuta aqui, tá? Pelo fim de curso da esquerda, ele joga 0. Aqui, que estava em 1, passa para ser 0. E a entrada comuta e joga o quê? Os 24 volts, ele opera em 25 Hz. Aqui que estava em 0 passa para 1. Entrando 1 aqui na entrada 2, ele desenergiza, porque ele é lógica invertida, e esse contato aqui, que antes estava fechado, ele vai abrir e vai reverter, tá? De lógica 1 passa para lógica 0, então nós revertemos. E aqui nós temos a nossa entrada 1, que é a entrada que no momento que liga, ela vai para nível lógico 0, isto é, 0, fecha energiza, fecha o contato, joga 24 aqui. No momento que joga 24 aqui, o inversor fica liberado para funcionar. Não que ele vá funcionar. Ele está em condições de funcionar. Assim como o pino 7, que é o nosso motor externo, também vai estar condicionado a funcionar. Agora, o inversor vai funcionar quando entrar esses pinos. Tá? Quando energizar, ele está em condições de funcionar e entrar um sinal aqui, 0, ele vai entrar 0 aqui, por exemplo, 0 aqui. Então ele energiza e joga 24 aqui e joga 24 aqui. Então o motor vai girar nessa frequência com esse sentido de rotação. Quando ele entrar
0 aqui, ele desaciona esse aqui, fica 1, desenergiza esse relé, liga esse relé, porque entrou 0 aqui, e ao mesmo tempo vai entrar 0 aqui. Então ele vai o que? Alterar a rotação. Porque a entrada da reversão, aqui a nossa entrada 2, quando é 1, ela libera a rotação num sentido. Quando é 0, não tem nada, ela libera para o outro sentido. Então ela tem nível lógico 0 e nível lógico 1. Onde nível lógico 0 aciona essa, nível lógico 1 aciona essa. E elas entram simultaneamente a 3 com a 2 e a 4 com a 2. Então aqui vamos ver a nossa chave geral, que é o liga-desliga. Quando esta chave está em nível lógico 0, tá? Aqui 0, aqui é pull-up, liga nível 1. Quando aqui entrar 1 na entrada do Arduino, na entrada do pino 10, aqui joga 0. E vai ficar nisso. Quando eu acionar a chave reversora, aqui a minha chave liga-desliga, quando eu acionar eu jogo 0 para cá. Quando eu jogar 0 aqui, ele vai jogar o que? 1 aqui. Vai desligar. Que joga 1. Como a entrada é para 0, jogou 1, não vai fazer nada e vai desabilitar aqui. Assim como ele vai jogar 0 em todas as suas saídas, via programação. E aí todas elas vão entrar com nível lógico 1 aqui. E aí vai desligar tudo. Assim como também o nosso motor externo vai entrar um nível 1 aqui, como é lógica invertida, ele vai desenergizar o seu contato. Então vamos fazer a nossa simulação aqui. Então nós temos aqui inicialmente inversor libera em 3 segundos. Ele dá um tempo, quando nós ligamos, de 3 segundos para liberar o sistema. Deu os 3 segundos, está aqui, inversor liberado. Então, o inversor está liberado, a porta liga-desliga está liberada, tá? Mas não quer dizer que ela esteja funcionando. Então, aqui nessa simulação do motor, ele está funcionando, mas na prática ele fica parado, tá? Ele vai depender das entradas aqui dos fim de curso. Como o motor está parado, eu vou o que? Acionar, por exemplo, essa chave da esquerda aqui, para ele começar no sentido da direita. Não é o fim de curso, é a chave que está paralela. Eu vou bater aqui, entrou. Então vocês observem aqui, inversor inicia. Inversor liberado, chave reversora ligada, tá aqui, a nossa chave está ligada, tá? E ao mesmo tempo, saída direita liberada. Então, como nós acionamos aqui para a direita, ele jogou um nível lógico 0, 0 aqui, 1 aqui, ligou. A nossa entrada do relé, nível 4, entrada 4, como ela está em 0, fechou o contato, jogou 24 volts na entrada 4 e ele está se movimentando a 60 Hz. Então ele está indo no sentido de encontro ao fim de curso da esquerda. Quando ele bater aqui, observe, ele alterou o inversor, quer dizer, jogou um nível aqui, nível 1, alterou o inversor e entrou ativou a entrada 3, que vai fazer ele girar no sentido da esquerda com uma velocidade de 25 Hz. Aqui embaixo nós temos os LEDs só para identificar.
que foi ligado. Eles não atuam em mais nada, eles apenas identificam. E aí ele vai ficar nesse ciclo. Ele está indo no sentido da direita. Então, bato aqui, inverto ele aqui. Tá? Aí, ele vem, bate aqui e inverte. Então, vocês observem aqui que ele vai ficar fazendo essa reversão. Num lado, vai, bate no outro e assim por diante. E observem que a minha saída 1, que está em nível lógico 0, aqui é 1, aqui é 0. E o diodo, o LED está invertido, então ele liga. Então ele sempre está em nível 1 aqui, isto é, a sua saída está sempre jogando, energizado, jogando 24 aqui, e ele está com o inversor sempre liberado. Tá? Assim como o motor alimentador, pelo fato dele estar liberado e estar trabalhando, o nosso alimentador vai ficar energizado enquanto o inversor estiver em funcionamento. E aqui nós temos a nossa chave desliga. Então, quando for fechada essa chave, que é a de desliga, ele vai desenergizar. Aqui vai para 1, aqui 1 na entrada inversor, na entrada reversa, vai jogar 1 aqui e vai desligar o inversor. Também ele vai desligar a chave reversor e vai desligar também as suas saídas, no caso a entrada 4 e a entrada 3. Então vamos lá. Fechamos aqui para tudo. Então aqui inversor parado. Está parado o inversor. Nada está funcionando. Parou o motor, parou o motor alimentador, ele foi para nível 1 aqui, parou, entrou 1 aqui, abriu os contatos, entrou 1 aqui, aqui, aqui e aqui, todos os contatos abriram e não está entrando 24 volts e o inversor para. Então, no momento que eu liberar a chave, aqui, ele vai contar um tempo e começa, ativou a entrada do inversor, quer dizer, liberou o inversor e liberou o motor externo. Mas ele não está funcionando ainda, porque ele depende dos nossos fins de curso. Então eu posso iniciar por aqui. Então, opero aqui. Então aqui nós temos inversor liberado e ele está se movimentando para a esquerda, porque eu acionei o sentido da esquerda, que eu quero que ele inicie com a esquerda. Então ele vai para a esquerda. Aqui nós temos o nosso reversor com 1. Então ele não está energizado aqui com 24. Então ele fica num sentido. E está indo para cá. Quando ele bater nesse fim de curso, reverte aqui, aciona os 60 Hz, reverte, a chave reversora vai para nível 0 e faz a reversão. E aí nós temos aqui no nosso display, inversor liberado, chave reversora ligada, está aqui, ligada, saída à direita liberada. Então ele está à direita com, no nosso caso aqui, 60 Hz. E assim ele funciona. Então aqui nós temos essa parte aqui que é só para ilustrar esse motor se movimentando. Na prática nós não tem necessidade dessas ligações aqui, tá? Porque isso aqui é meramente ilustrativo para mostrar o sentido de giro do motor. Então, com isso nós temos essa simulação aqui. Então,
ele vai agora, bate aqui, inverte a rotação, aqui sempre mantém, altera aqui, e quando ele bater aqui, vai alterar aqui, vai alterar a rotação, e aqui altera a frequência. Aqui, alterei a frequência, alterei a rotação. Aqui eu vou bater nesse fim de curso, tá? Ou passar pelo fim de curso, ele vai o quê? Alterar a velocidade e vai reverter para velocidade de retorno. Então olha aqui, ó, alterou a rotação e entrou nessa velocidade. Aqui ele altera a rotação e altera, altera a velocidade e altera a rotação. Então essa é a simulação do nosso sistema aqui com inversão, tá? Nós estamos fazendo a lógica invertida, tá? Que é o que nós vamos ligar na prática, porque o módulo relé que temos aqui é um módulo que trabalha invertido. Se caso vocês tiverem esse módulo relé na forma direta, aí vocês usam o programa, tá? E a própria simulação que nós já fizemos anteriormente. Então tudo isso daqui nós veremos nas próximas partes que teremos mais adiante. Faremos uma simulação na prática com o inversor, com o relé, com o Arduino e com a sua programação que foi carregada, a programação que nós vimos na parte anterior. Ok, pessoal? Até a próxima parte aí. Valeu, tchau, tchau.